O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isso, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Paulo se dirige aos fiéis de Tessalônica, na primeira carta, dizendo para eles que houve uma espécie de mal-entendido. Tinham entendido que a vinda definitiva do reino de Deus, o fim do mundo, o julgamento final do mundo, das nações, era uma coisa que ia acontecer dentro de poucos anos, e obviamente não foi assim que aconteceu, né? Porque houve um entendimento errado quando Jesus diz, e quando no Novo Testamento anuncia: o tempo está próximo, o tempo chegou. Não é tanto do tempo cronológico que a gente está falando, mas sim de um momento de graça de Deus, momento em que Deus se manifestou, e justamente se manifesta em Jesus Cristo. Por isso, esse tempo, esses últimos tempos de que fala o Novo Testamento, de que anuncia e que já era anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, esse novo tempo já começou. Ele começa a partir do momento em que nós participamos dessa vida nova em Jesus Cristo. Cristo entra na nossa vida, entra em tudo aquilo que é a experiência humana, passa pela nossa morte, que é o sinal mais evidente desse nosso estado de separação de Deus, que é a fonte da vida, e faz tudo isso para nos arrancar do domínio da morte. Quando a gente fala do domínio da morte, a gente fala desse que os filósofos recentes também chamam o ser para a morte, né? O ser humano que vive nessa corrida desesperada contra a morte, nessa luta sem esperança, transforma o ser humano num ser desesperado, um ser que no meio dessa corrida contra a morte pisoteia os seus irmãos, porque acumula, porque rouba, porque trai, porque faz muitas coisas para conservar essa vida que está destinada a perecer, que está destinada a acabar. Por isso a morte domina, reina sobre o ser humano, reina sobre a mentalidade do ser humano, a mentalidade do mundo. O mundo todo ele é feito, ele é formatado dentro desse medo da morte e desse desespero
por conservar uma vida que está destinada a acabar. E é justamente a esse reino de morte que vem Jesus Cristo. E ali ele provoca muito mais do que uma reviravolta, muito mais do que uma revolução, ele provoca uma nova criação, porque dá início a uma humanidade livre do medo da morte e, portanto, liberta da escravidão, da morte e da escravidão do mal que reina justamente em cima do medo da morte. E é essa nova criação que, de alguma maneira, ela já chegou e já está presente. Por isso que o tempo está próximo, o tempo final, o tempo da vitória final de Cristo, ele já está próximo porque, de alguma maneira, ele já começou. É claro, no mundo ele é experimentado por meio da fé, aquele que crê em Cristo e é mergulhado na morte e na ressurreição de Cristo no batismo, começa a viver já livre da morte, apesar de ainda na sua vida experimentar os sinais de morte, né? O envelhecimento, a doença, etc., né? A dor, a perda, né? As diversas perdas que a gente tem durante a vida, mas já experimenta elas como alguém que já venceu. Então, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o mal, ela é antecipada naqueles que têm fé. Por isso que o tempo final, o tempo da vitória final, ele já está presente, já está operando e acontecendo na vida daqueles que têm fé. E nada disso, irmãos e irmãs, é teoria, porque a prova disso é a vida dos santos. Se a gente olha os diversos santos, hoje se comemora a vida de um santo que foi rei, o São Luís da França. Desde um mais pobre até um mais poderoso, todos os tipos de profissão, todos os tipos de condição social, econômica, etc. Os santos em todos, com todos os tipos de personalidade diferente, mostram isso, essa alegria, essa liberdade de quem está livre, quem não é mais escravo. E quem, de alguma forma, vive de forma antecipada esse banquete final vitorioso de núpcias do Cordeiro, como é descrito no Apocalipse, a festa eterna da comunhão, da aliança de Deus com a humanidade em Jesus Cristo. E é justamente essa festa final, esse banquete eterno que Deus realiza em aliança, em comunhão com a humanidade. O que é tudo isso? É a Eucaristia. Em cada Eucaristia, em cada missa, aparece diante dos nossos olhos e nós já participamos de forma antecipada desse banquete eterno, dessa festa eterna. Então, o tempo, sim, ele já chegou, não importa o quanto esteja longe do ponto de vista cronológico, mas do ponto de vista da essência das coisas, da realidade mais profunda das coisas, esse novo tempo já chegou e já se manifesta em todos aqueles que têm fé. Vamos pedir a Jesus Cristo a graça de ter essa fé e, por meio da fé, experimentar essa vitória final de Cristo, esses últimos tempos, onde o mal é definitivamente derrotado, onde a morte definitivamente é sepultada.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isso, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Paulo se dirige aos fiéis de Tessalônica, na primeira carta, dizendo para eles que houve uma espécie de mal-entendido. Tinham entendido que a vinda definitiva do reino de Deus, o fim do mundo, o julgamento final do mundo, das nações, era uma coisa que ia acontecer dentro de poucos anos. E obviamente não foi assim que aconteceu, né? Porque houve um entendimento errado quando Jesus diz, e quando no Novo Testamento anuncia: o tempo está próximo, o tempo chegou. Não é tanto do tempo cronológico que a gente está falando, mas sim de um momento de graça de Deus, momento em que Deus se manifestou, e justamente se manifesta em Jesus Cristo. Por isso, esse tempo, esses últimos tempos de que fala o Novo Testamento, de que anuncia e que já era anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, esse novo tempo já começou. Ele começa a partir do momento em que nós participamos dessa vida nova em Jesus Cristo. Cristo entra na nossa vida, entra em tudo aquilo que é a experiência humana, passa pela nossa morte, que é o sinal mais evidente desse nosso estado de separação de Deus, que é a fonte da vida, e faz tudo isso para nos arrancar do domínio da morte. Quando a gente fala do domínio da morte, a gente fala desse que os filósofos recentes também chamam o ser para a morte, né? O ser humano que vive nessa corrida desesperada contra a morte, nessa luta sem esperança, transforma o ser humano num ser desesperado, um ser que no meio dessa corrida contra a morte pisoteia os seus irmãos, porque acumula, porque rouba, porque trai, porque faz muitas coisas para conservar essa vida que está destinada a perecer, que está destinada a acabar. Por isso a morte domina, reina sobre o ser humano, reina sobre a mentalidade do ser humano, a mentalidade do mundo. O mundo todo ele é feito, ele é formatado
dentro desse medo da morte e desse desespero por conservar uma vida que está destinada a acabar. E é justamente a esse reino de morte que vem Jesus Cristo, e ali ele provoca muito mais do que uma reviravolta, muito mais do que uma revolução, ele provoca uma nova criação, porque dá início a uma humanidade livre do medo da morte e, portanto, liberta da escravidão, da morte e da escravidão do mal que reina justamente em cima do medo da morte. E é essa nova criação que, de alguma maneira, ela já chegou e já está presente. Por isso que o tempo está próximo, o tempo final, o tempo da vitória final de Cristo, ele já está próximo porque, de alguma maneira, ele já começou. É claro, no mundo ele é experimentado por meio da fé, aquele que crê em Cristo e é mergulhado na morte e na ressurreição de Cristo no batismo, começa a viver já livre da morte, apesar de ainda na sua vida experimentar os sinais de morte, né? O envelhecimento, a doença, etc., né? A dor, a perda, né? As diversas perdas que a gente tem durante a vida, mas já experimenta elas como alguém que já venceu. Então, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o mal, ela é antecipada naqueles que têm fé. Por isso que o tempo final, o tempo da vitória final, ele já está presente, já está operando e acontecendo na vida daqueles que têm fé. E nada disso, irmãos e irmãs, é teoria, porque a prova disso é a vida dos santos. Se a gente olha os diversos santos, hoje se comemora a vida de um santo que foi rei, o São Luís da França. Desde um mais pobre até um mais poderoso, todos os tipos de profissão, todos os tipos de condição social, econômica, etc. Os santos em todos, com todos os tipos de personalidade diferente, mostram isso, essa alegria, essa liberdade de quem está livre, quem não é mais escravo. E quem, de alguma forma, vive de forma antecipada esse banquete final vitorioso de núpcias do Cordeiro, como é descrito no Apocalipse, a festa eterna da comunhão, da aliança de Deus com a humanidade em Jesus Cristo. E é justamente essa festa final, esse banquete eterno que Deus realiza em aliança, em comunhão com a humanidade. O que é tudo isso? É a Eucaristia. Em cada Eucaristia, em cada missa, aparece diante dos nossos olhos e nós já participamos de forma antecipada desse banquete eterno, dessa festa eterna. Então, o tempo, sim, ele já chegou, não importa o quanto esteja longe do ponto de vista cronológico, mas do ponto de vista da essência das coisas, da realidade mais profunda das coisas, esse novo tempo já chegou e já se manifesta em todos aqueles que têm fé. Vamos pedir a Jesus Cristo a graça de ter essa fé e, por meio da fé, experimentar essa vitória final de Cristo, esses últimos tempos, onde o mal é definitivamente derrotado, onde a morte definitivamente é sepultada.